Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos falar do método que é provavelmente o mais popular e o mais usado aqui no Brasil, que é o método Small. Lembrando que popularidade não é igual a qualidade. Antes de assistir o vídeo e entender um pouco melhor quem é ou o que é o Small, clica aqui embaixo no botão inscrever-se e veja se o seu sininho está ativado. É muito importante que você deixe também o seu joinha, porque isso incentiva bastante a gente a continuar produzindo conteúdo violinístico aqui no YouTube. Muitos inscritos aqui do canal pedem para eu fazer aulas baseadas no Small, assim como eu já fiz aulas baseadas no Suzuki e ainda estou fazendo, e como já fiz e estou fazendo também aulas baseadas no Pozzoli. E por isso, então, já faz um tempo que eu estou pesquisando a respeito do método para entender melhor como ele funciona, como ele foi escrito e todas essas coisas. Sempre antes de iniciar as gravações sobre o método, eu pesquiso muito sobre o autor, quem foi o autor, o que ele fez, onde ele era professor, onde ele tocou, para a gente poder entender melhor e se contextualizar a respeito daquele método, para que ele serve, qual foi a intenção por trás dele e como melhor utilizar. Foi assim com o Suzuki e foi assim com o Pozzoli também, que já estão aqui no canal. Se você ainda não viu, é só clicar no izinho que está aparecendo aqui em cima. Mas quando eu fui pesquisar a respeito do Small, eu achei muitas informações conflitantes, informações que não faziam o menor sentido. A primeira coisa que eu notei é que o método você só encontra em português. O que é estranho, porque o sobrenome não é brasileiro. Então, a primeira coisa que eu imaginei é que o método não era brasileiro. E em outro lugar, eu vi um cara aí na internet que vende curso de violino e que diz que o Small é o melhor e mais tradicional método de violino utilizado nas melhores escolas. Eu fiquei estranho, muito estranho, porque eu não conheço nenhuma escola de música séria que usa o Small. E se ele é utilizado em todas as melhores escolas do mundo, por que só tem em português? Então eu comecei a me questionar e comecei a cavar sobre esse Small, de onde é que veio, quem foi que escreveu isso. E ainda por cima afirmar que é o melhor método. Eu posso afirmar com certeza absoluta que nenhuma das duas informações são corretas. Nem que é o método utilizado nas principais escolas e nem que é o melhor e mais tradicional, nem no Brasil, nem em nenhum outro país. E para constatar isso não precisa nem ser um violinista extraordinário. Mas calma, calma, calma. Não fica nervoso comigo que eu já vou te mostrar o porquê disso. Outra informação que me deixou bastante confuso foi descobrir que Anton Small, que é a única referência musical que eu achei desse nome, foi um pianista e não um violinista. E aí você começa a se perguntar, peraí, não. Anton Small foi um pianista e tem um livro de técnica para violino. Como assim? Não faz o menor sentido. A técnica do piano e do violino são completamente diferentes. Além de serem dois instrumentos que não têm nada de semelhança técnica entre os dois. Então, como que um pianista que viveu entre o século XIX e o início do século XX escreveu um método para violino? Não faz o menor sentido. E pouco a pouco eu fui desenterrando, descobrindo, pesquisando esse nome em sites brasileiros e tudo mais, e eu descobri que Small, na verdade, é uma editora brasileira que fica nos fundos de uma casa em Santo André, aqui em São Paulo, e que eles publicam métodos de música. Eu achei 8, não sei se tem mais, talvez tenha, mas eu achei 8 métodos que são dessa mesma editora, sendo que a maioria é para piano. Então já matamos um dos questionamentos do porquê Small. Porque sim, provavelmente é por causa do pianista. Mas agora que a gente já descobriu que não é o Small que escreveu o livro, a gente tem de novo o questionamento. Quem foi que escreveu isso? Eu queria muito saber. E foi por isso que eu liguei lá na editora para perguntar. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Eu gostaria de falar com alguém da editora Small. Não entendi, desculpa. Eu gostaria de falar com alguém sobre o livro Small para violino. Ah, só um instantinho. Ok. Alô? Alô, tudo bem? Tudo?
Eu estou fazendo um trabalho sobre o livro Shmoll para violino e eu gostaria de saber quem é o autor. Como assim, quem é o autor? Quem é o autor do livro Shmoll? Porque eu procurei por Shmoll e esse nome é de um pianista. Não, Shmoll é minha, né? Editora. Não, sim, o livro para violino, eu pergunto quem é o autor do livro para violino. Ah, o violino é a Congregação Cristã no Brasil. Ah, ok. Muito obrigado. Então, sim, o autor é a Congregação Cristã no Brasil. Não tem uma pessoa que reivindica a autoria. Então, provavelmente foi um violinista ou alguns violinistas da igreja que se juntaram para escrever um método para ajudar quem é da igreja. O que faz muito sentido, porque o Shmoll ele só é usado dentro das congregações e é usado também por membros da congregação ou ex-membros da congregação que acabam dando aulas em outros lugares, em escolinhas de música ou em projetos sociais, etc. E eventualmente, provavelmente, um ou outro violinista amador acha o livro e acabe usando também com alunos. Então agora eu acho que a gente já tem todas as cartas na mesa. Acho que agora está tudo muito claro. Então vamos lá. O método Shmoll ele é utilizado na igreja. E obviamente os membros da igreja utilizam também com outros alunos que podem ter particulares ou em escolinhas de música e essas coisas. Escolinhas não profissionalizantes. Ele não é usado no mundo inteiro. Se fosse, nós teríamos pelo menos ele em alemão e em inglês, o que não é o caso, só temos em português. Sobre colocarem o nome do método como o nome da editora, eu imagino que é para ter uma aceitação maior, mesmo dentro da igreja e fora da igreja para quem eventualmente quiser comprar. O que ajuda essas ideias de que o Shmoll é um método mais tradicional e não sei o que, blá blá blá, é que é espalhado muita desinformação a respeito dele. Então, já ouvi gente dizendo que ele é alemão, gente dizendo que é italiano, que foi escrito por algum grande violinista. E isso faz com que as pessoas achem que estão estudando, ou que estão comprando, ou que estão xerocando, ou que estão imprimindo um super método. E aí vem a pergunta, tá, Jean, mas o que você acha do Shmoll? Antes de eu falar o que eu acho, eu vou mostrar aqui algumas coisas para vocês. E antes de eu falar a minha opinião, provavelmente vocês vão ter a de vocês. Agora, essa parte vai ficar meio complicada do vídeo, então eu peço para que você assista até o final para você ter todo o contexto. Tá bom? Não fique bravo comigo. Calma. Eu tô aqui com um método. É esse daqui. Esse é o famoso Shmoll. E logo na capa, a gente tem vários problemas. Vários problemas mesmo. A editora Shmoll, pelo menos que não que eu saiba, nunca falou que o Shmoll é o mais tradicional, ou é qualquer coisa, ou é o melhor. Isso não vem da editora, não vem de quem vende o Shmoll. Talvez em alguma loja você escute falando isso, mas não é uma coisa que provavelmente é dita pela editora. Isso provavelmente são pessoas desinformadas que falam isso para vender ou que falam isso para te convencer ou para te vender o curso, como é o caso daquele cara que eu comentei aqui. Eu vou falar e eu vou mostrar aqui para vocês a imagem, tá bom? Eu vou escanear e vou colocar a imagem aqui para vocês. Então a primeira coisa que nós temos de problema é que aqui na capa nós temos uma pessoa que não sabe segurar o violino, que provavelmente não toca violino de forma alguma. Violino pro lado demais, dedo segurando as cordas de qualquer jeito, segurando o arco de qualquer jeito, com o arco torto. Lembrando que esse método aqui ele já tem pelo menos uns 10 anos, então já davam para ter trocado essa capa faz tempo, se é para fazer um método de violino realmente sério. Logo aí na primeira página, nós temos algumas palavras, não são necessariamente um problema, mas que eu trocaria, por exemplo. Então, ele dá várias instruções muito legais nessa primeira capa, tá? Então, não é uma crítica para as instruções, a maioria são bem legais, então de estudar as escalas e todas essas coisas, mas ele coloca aqui, ó, a partir daí o aluno deverá estudar as lições da seguinte maneira: se a lição seguinte estiver escrita em Dó maior, o aluno deverá tocar primeiro a escala de Dó maior. Não! O aluno deverá estudar primeiro a escala de Dó maior. Qual a diferença de tocar e estudar? A diferença não é sutil nem um pouco, a diferença ela é drástica. Tocar isso é tocar. Estudar é parar, resolver os problemas, afinar, ver se a postura está legal, se o dedo está redondo, se a afinação está legal, se o arco está contínuo. Isso é estudar.
é prestar atenção no que você está fazendo. Tocar é tocar. Então essa não necessariamente está errado, mas é uma palavra que eu trocaria. Aqui ele chama o martelê de martelato e não está errado. Martelato é uma outra forma de falar martelê em outro idioma. Ele chama spicato de saltelato, que também está certo. E é engraçado, porque ele está usando aqui todos os termos em italiano. Só que o legato, ele colocou ligadura em português. Mas também não grandes problemas, assim, né? Aqui no nome das partes do violino, ele coloca tampa lateral. Eu chamei de tampo lateral por muito tempo. No meu vídeo de partes do violino está falando tampo lateral, então eu errei lá também. E um luthier, colega meu, me corrigiu que na verdade se chama costela. Eu não sabia. E aqui na 13 tem linha em volta das tampas. Eu nunca tinha escutado por esse nome. O nome é filetes. Lá no posicionamento do violino nós temos uma informação que eu achei maravilhosa e está escrito de um jeito muito bem, que é o braço esquerdo deve estar na mesma direção do pé esquerdo. Então isso aqui, ó, tá maravilhoso, show, parabéns aí, um acerto. Aí ele coloca aqui uma palavra bem interessante que é a extremidade do polegar deve estar na extremidade do talão. Não, a ponta do polegar deve estar na ponta do talão. Aí aqui tem uma coisa que aí começam os erros assim drásticos. Deixar o polegar flexível, pois ele controla a pressão do arco. Quem controla a pressão do arco é o braço, os dedos de cima. Quem é a válvula de colocar mais pressão? É o indicador. Dependendo da escola, pode ser o dedo médio também. Ele não é responsável por colocar pressão de forma alguma. E aqui ele coloca: quando se toca no talão do arco, não forçar o dedo indicador, muito bem, só que ele completa e segurar com firmeza o dedo médio. O dedo médio é esse daqui. Não, quando a gente está tocando no talão, o dedo mais ativo é o mindinho, justamente para tirar peso, é o dedo mínimo. E aqui tem alguns erros de palavra, né? Ele coloca explicações das figuras abaixo. Por causa da força do talão, no talão não tem força, o talão tem peso. São problemas de linguagem assim que não sei se deveriam estar num método que já tem há tanto tempo, né? Poderia já ter tido uma revisão, pelo menos na parte escrita. Mais coisas muito erradas. Os dedos da mão esquerda devem ser apertados com força nas cordas. Não, isso quem é inscrito do canal já sabe há muito tempo, apenas com a força mínima necessária. Essa é a regra. Colocar com força é a exceção e colocar leve demais é a exceção. Aí na página 11 nós temos o sinal de arco para baixo, ele põe sinal de talão. Aqui no Brasil a gente realmente chama de talão, mas o mais correto é arco para baixo, porque não significa sempre que vai ser no talão. E temos o símbolo de ponta, que significa arco para cima, e aqui ele coloca sinal de ponta, mas como eu disse, nem sempre é na ponta. E aí ele coloca dois talões seguidos, e é sinal duplo de talão, significa 2 arcos para baixo. Mas se um símbolo já é arco para baixo, 2 é óbvio que vão ser 2 arcos para baixo. E aí tem um símbolo que eu nunca vi na minha vida, que ele coloca aqui, que é um símbolo de talão com um A em cima, que significa aproveitamento para baixo. Ok, o Safety também às vezes usam símbolos de apenas para você saber exatamente o que ele tem que fazer. Talvez seja esse o caso aqui do Schmoll também. Aqui entre o exercício 7 e 8 nós temos o bicorde abaixo. Eu sei que alguns instrumentos chamam de bicorde, no violino nós chamamos de cordas duplas. É um problema de tradução. Então ele explica muitas coisas que não precisa de explicação, porque o professor vai explicar. E as coisas que precisam de explicação, ele não fala absolutamente nada a respeito. Na página 18, nós temos uma informação que é assim: mudar o dedo com uma pequena parada no arco. Sendo que aqui ele está ensinando a fazer legato. Como o próprio nome diz, legato é ligado, não tem absolutamente nenhuma parada. Isso o professor vai passar como estudo para poder sincronizar as coisas, fazer as paradas e depois não parar de fazer. Se você coloca isso, você confunde e contrasta com duas coisas diferentes que você está fazendo ao mesmo tempo. Aí a gente tem aqui uma das maiores pérolas, pérolas do Schmoll. Quando se tocar na corda Sol, o cotovelo esquerdo deve encostar no peito. Não tem nada encostando no peito. Como que eu vou encostar o cotovelo esquerdo no peito? Me ensina. Só se meu peito for aqui. Quem tem o peito aqui, meu Deus? Como que eu vou encostar o cotovelo esquerdo no peito? Eu até entendo de pessoas que são um pouco mais gordinhas, ou meninas que têm os seios maiores, do braço encostar, né, o braço,
encostar no seio ou encostar na barriga. Mas o cotovelo, se tiver um peso mais elevado, talvez o cotovelo encoste na barriga. Mas não é um padrão geral, olha só a distância disso. O que eu tenho que fazer para o meu cotovelo encostar no peito? Não, sem chance, não tem como. Aí aqui, eu quero que vocês reparem muito bem nisso que a gente tem agora na página 22. Na página 22, a gente tem exercícios com staccato, certo? Só que, aí polêmica, só que isso que ele coloca aqui não é staccato, é martelé. E é engraçado que ele vai mudar de ideia depois no método. Então veja bem, isso aí ele está chamando nessa parte do método, na página 22, de staccato, certo? Tudo bem, em algumas escolas eles realmente chamam isso de staccato, não é nenhum erro nem nada assim. O problema é quando você muda de ideia. Então, mas tudo bem, aqui está staccato, na escola Carfleisch, Galamian, etc., martelé. Na página seguinte, 23, ele coloca uma coisa muito curiosa e que eu fui pesquisar depois para ver qual é. Que ele coloca trêmulo em colcheia. Nossa, para você fazer, para você, trêmulo sem colcheia, você tem que ter muito problema de coordenação. Para você ter que tremer para conseguir fazer colcheia. Então, o conceito de trêmulo é justamente estar quase fora da área de controle. E trêmulo a gente vai ver normalmente são 3 risquinhos e não 1. Esse símbolo, ele é apenas o símbolo de repetição. Você vai repetir essa nota. Começa a ser trêmulo a partir do momento que tem 3 risquinhos desse, que aí realmente vai ser trêmulo. Mais uma pérola do Schmoll, colcheia não é trêmulo, certo? Colcheia não é trêmulo. Na página 24, aparece staccato mesmo, agora sim, staccato, pela primeira vez, e não é falado nada. Ninguém falou nada antes, simplesmente pá, aparece. Então o staccato é quando nós temos ponto e ligadura. Nós temos que fazer 2 notas destacadas no mesmo arco. Staccato, destacado no mesmo arco. Ainda na mesma página, na página 24, ele coloca: a escala menor é mais difícil que a escala maior. Como assim? Na página 25 ele insiste de novo em falar que colcheia é trêmulo. Na página 26 ele insiste de novo em falar que colcheia é trêmulo. Na página 28 ele insiste de novo em falar que colcheia é trêmulo. Na página 29 nós temos 2 palavras que eu nunca ouvi na minha vida, mas que talvez eu comece a usá-las, porque eu gostei. Então são notas bemolizadas. Notas bemolizadas são as notas que têm bemol. E notas sustenizadas são as notas que têm sustenido. Porque é mais fácil falar assim do que falar notas bemóis ou notas sustenidas. Na página 30, ele insiste de novo em falar que colcheia é trêmulo. Na página 42, aparece esforzando pela primeira vez, que é aquele símbolo SF. E não tem absolutamente nenhuma indicação do que é isso. Eu estava explicando tudo com tantos detalhes até que não existem antes, e de repente não fala mais nada, simplesmente é. E aí nós temos, olha só, pérolas do Schmoll de novo. Na página 48, do nada, absolutamente do nada, aquilo que ele chamava de staccato vira martelato. Não era staccato? Na página 51, ele coloca de novo o martelato, só que com um símbolo diferente. Por que mudou o símbolo? Alguns métodos usam esse símbolo sim, mas é só para diferenciar o que você vai estudar em spiccato, por exemplo, do que você vai estudar de martelé. E não assim do nada, então é muito incoerente. E aí, por que ele começou a chamar aquilo de martelato? Porque logo na página 52 ia ter o staccato. E aí agora está certo. Então ele tem aqui os staccatos, que são notas com ponto, mas com a ligadura. Na página 56, ele coloca aqui saltelato ligeiro, que seria talvez o sutier, ou o próprio spiccato, mas sem absolutamente símbolo nenhum. Antes tinha, agora não tem mais símbolo nenhum. E aí nós temos, já na página 57, os exercícios de posição fixa. Então ele começa a trabalhar a terceira posição fixa, sem trabalhar a mudança da primeira para a terceira primeiro, o que eu achei curioso, mas talvez funcione. Mas achei curioso começar a trabalhar a terceira posição, sem ter trabalhado a mudança da primeira para a terceira posição. Porque como você vai chegar lá? Como você vai chegar na terceira posição? Você não sabe fazer a mudança da primeira para a terceira. Lá na página 61, finalmente, ele começa a trabalhar a mudança da primeira
para a terceira posição. Na página 65 ele insiste de novo, agora vai trabalhar a quinta posição fixa. Então pulou da primeira para a terceira e agora foi para a quinta, sem estudar a mudança da primeira para a quinta posição. E aí nós temos um problema, porque no método inteiro não tem estudo de mudança da primeira para a quinta posição. Então tem a quinta posição fixa e depois lá na página 68 tem exercícios da transição da terceira para a quinta. Só da terceira para a quinta. E da primeira para a terceira. Então aqui ele só está trabalhando duas mudanças de posição por enquanto, que é da primeira para a terceira e da terceira para a quinta. Se tiver que ir da quinta para a primeira, já era. Ou se tiver que ir da primeira para a quinta, já era também. Começa a estudar também segunda posição sem estudar a mudança antes. Começa a estudar a quarta posição sem estudar a mudança antes. E lá na página 79 nós temos aqui, ó. Está escrito bem assim. União das 5 posições. Mas no estudo 205... só tem mudança da primeira para a terceira e da terceira para a quinta. Só tem 3 posições aí. 1, 3 e 5. E finalmente, na última página, nós temos aí estudos de sexta posição sem absolutamente nenhuma preparação. E na contracapa tem aí o número da editora e todos os outros livros deles. Então eu imagino que depois desse vídeo longo, agora você tenha a sua opinião sobre o Small. Mas mesmo assim, caso você ainda queira ouvir a minha opinião, eu vou compartilhar. Então todos esses erros que a gente viu aqui que tem no Small e coisas que não fazem sentido, informações que não batem, ou de trocar de opinião no meio do método, provavelmente acontece porque o Small foi escrito por um violinista ou um grupo de violinistas lá da congregação que não tinham o violino como uma profissão principal e que não tinham nenhuma referência ou embasamento ou experiência suficiente para escrever sobre aquilo. Pelo menos não na data em que eles se juntaram para escrever. E me parece também que ele foi feito meio na pressa. O que não é desculpa também, porque como eu disse, o método ele já está aí há alguns anos, então já deu tempo de ter uma segunda edição. Então ele é, como vocês mesmos puderam ver, extremamente desorganizado, pula etapa, troca o nome das coisas, confunde o nome das coisas, e com certeza não é um método que eu utilizaria com os meus alunos seguindo exatamente o que ele está pedindo ali. Eu até utilizaria uma coisa ou outra, mas em outro contexto, de outra forma, com outro jeito de ensinar. E talvez invertendo a ordem de algumas coisas que ele coloca aí e incluindo mais coisas que ele pula. Ainda bem, então temos uma boa notícia, que graças a alguns instrutores da congregação, já tem vários lugares que está mudando para livros melhores. Outros livros brasileiros, que são melhores que esse Small, e também para o Suzuki, ou Shinozaki, ou derivados desse. O que é maravilhoso, então parabéns aí para os instrutores que fizeram aí uma pressão para aumentar a qualidade dos livros utilizados. Isso é maravilhoso. Mas Jean, você está falando isso aí, mas eu já estou tocando super bem. Eu conheço um violinista aí que toca na orquestra sinfônica de tal lugar e ele começou pelo método Small, tá? E aí? E aí que o livro em si não ensina absolutamente nada. O que vai ajudar é a forma como o professor vai passar aquilo e a forma como o aluno vai absorver isso. E eu te garanto que qualquer pessoa que já está tocando bem, que passou pelo Small, só passou por ele. Não foi a fase principal. Depois o Small foi ver outras coisas. Ou durante o momento que estava fazendo o Small, já percebeu que não era legal e já começou a fazer Sevtic, Kreutzer, Mazas ou qualquer outro método. E eu te garanto que mesmo esses violinistas que você admira e que talvez começaram com o Small, esses violinistas não utilizam o Small para iniciar os alunos deles. E se utilizam, ignoram absolutamente tudo que está escrito da forma como tem que fazer. Agora, se mesmo assim, você que já me pediu, ou você que não me pediu ainda, quiser que eu faça aulas baseado no Small, no livro Small, nos exercícios do Small, deixa aí nos comentários que eu quero saber. Mas eu já te adianto que se eu for fazer vídeos sobre os exercícios do Small, utilizando os exercícios do Small, eu vou ignorar 90% das indicações do livro de como é que tem que fazer. Então eu vou fazer do meu jeito, dentro de uma escola mais normal e que normalmente os professores ensinam. Então, se você quiser que eu faça vídeos baseados no Small, deixa aí embaixo nos comentários. Se você não quer baseado no Small, quer baseado em outro livro, em outro método, deixa aí também que eu quero saber. Comenta também
que métodos você está usando, de onde você é e que método que estão usando com você lá. É o Shmoll? Se é o Shmoll, mostra esse vídeo para o seu professor, para o seu instrutor e vamos tentar fazer com que o nível de todas as escolas de música, de todas as igrejas, por que não, aumente aí para que todo mundo consiga tocar de uma forma legal para fazer aquilo que gosta, seja tocar para Deus, seja tocar para os seus amigos, seja tocar para quem você quiser. Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, no joinha, deixa o seu comentário e compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo aqui do Violino Didático, clica aqui embaixo no botão inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Siga-nos também nas redes sociais e caso você queira ser meu aluno particular sem sair da sua casa, é só clicar no primeiro link da descrição. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.